Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez com a segunda entrevista aqui do canal Entrevistas. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Espaço Brasil que nos concedeu esse espaço e ao nosso pré-candidato convidado de hoje, Antônio Francisco Maia de Oliveira. Antônio, é um prazer te receber aqui no nosso canal, viu? Eu que agradeço. Bom, vamos sempre iniciar todas as entrevistas passando as regras para que o candidato e você que está nos assistindo possa entender a dinâmica do nosso programa. Serão 12 perguntas diretas no formato ping-pong, 6 perguntas técnicas, sendo que dessas 6, uma pergunta será padrão para todos os entrevistados. 5 perguntas com uma dinâmica diferente. O candidato terá 3 opções de perguntas que serão colocadas aleatoriamente nesses envelopes. Ao final, o pré-candidato terá 3 minutos para sua consideração final. É importante ressaltarmos que, conforme a lei e orientação do TRE, será expressamente proibido o pedido de votos. Caso isso aconteça, nos dá o direito de editar a entrevista. Então a gente vai começar a nossa entrevista com as perguntas em formato ping-pong. Tudo bem, vamos lá. Antônio, qual a nomenclatura da campanha? Chico Maia. Que bairro você reside? Moro no condomínio Terra Nova, no Otávio Razi. A naturalidade? Sou natural de Ilha Solteira, São Paulo. Idade? Tenho 49 anos. Estado civil? Casado com a Marlene de Fátima Rosa Maia de Oliveira. Profissão? Sou jornalista, consultor e professor universitário. Escolaridade? Eu sou mestrado e sou doutorando pela Unesp, aqui de Bauru, no programa de Mídia e Tecnologia. A sua religião? Eu sou católico, mas costumo frequentar outras denominações religiosas pelo respeito ao diálogo religioso. Um hobby? Leitura. Um político importante do passado? Martin Luther King. Um grande político do presente? Luiz Inácio Lula da Silva. Você é filiado em qual partido? Partido dos Trabalhadores. Tá, ok. Então agora a gente começa as nossas perguntas técnicas, onde o candidato terá 2 minutos para fazer a sua resposta. Vamos lá, Chico. Por que o senhor pretende ser um vereador? Bem, eu pretendo ser vereador em Bauru porque desde 2007 que eu vim para a cidade de Bauru para ser professor na Unesp, eu passei a conhecer mais sobre os problemas da cidade, sobre as perspectivas da cidade, sobre os problemas que a nossa cidade tem. Trabalhei durante 4 anos no gabinete do prefeito, coordenando a captação de recursos para a cidade de Bauru. Fui secretário de Agricultura durante 5 anos e durante todo esse período eu percebi que é chegado o momento de a gente poder contribuir efetivamente dentro da legislação, dentro do legislativo, para poder influenciar a construção de políticas públicas que coloque Bauru no rumo do desenvolvimento. Eu tenho viajado muito pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, e percebo que Bauru está muito só na promessa, tá? Em relação à cidade de São José do Rio Preto, São Carlos, Campinas, Bauru está perdendo muito, tá? Então nós precisamos reconstruir a vontade que a juventude quer de construir uma cidade melhor. Aqui nós queremos construir família, nós queremos desenvolver negócios, fazer uma cidade progressista. E não é isso que nós estamos vendo hoje na cidade de Bauru, tá? Então minha pré-candidatura é no sentido do quê? De contribuir com a cidade de Bauru, no sentido de buscar recursos, desenvolvimento e propor leis que contribuam para que a nossa cidade seja uma cidade melhor e mais vibrante. Então agora nós vamos para as perguntas em que a dinâmica, o candidato escolhe uma dessas opções. Chico, da de número 1, você escolhe a letra A, B ou C? Escolho a letra A.
Letra A. Caso eleito, o senhor estaria preparado para ser o presidente da Câmara? Por quê? Sim, porque eu conheço a dinâmica do Legislativo, conheço as funções que o presidente da Câmara possui de construir a pauta e dirigir os encaminhamentos necessários para a boa condução da Câmara de Vereadores. Tá? É uma pessoa que precisa ter equilíbrio, precisa ter bom diálogo com todos os outros vereadores, precisa ter respeito pelos outros partidos, inclusive e em especial aqueles que não são da base da qual você foi eleito no caso, e precisa também colocar uma dinâmica na Câmara Municipal de Bauru para que o Executivo ouça o Legislativo, para que a gente não fique somente como nós estamos hoje. Tá? Nós precisamos ter na Câmara Municipal de Bauru alguém que consiga dialogar com o Executivo e que o Executivo respeite pelas condições técnicas, políticas e sociais. Tá? Então nós temos que ter uma ambiência, um ambiente de respeito mútuo e que o Legislativo tenha condições de realmente legislar e não ficar subserviente ao Executivo. E é isso que nós temos hoje em Bauru, um Legislativo subserviente às vontades do Executivo, em virtude principalmente de cargos. Tá? Então isso nós não podemos admitir em virtude daquilo que a cidade vem sofrendo pelo fato da subserviência do Legislativo em relação ao Executivo. Tá? Então, como presidente da Câmara, eu tenho todas as condições de poder, humildemente, me colocar à disposição da cidade para poder bem conduzir o Legislativo da cidade de Bauru, me sinto preparado para isso. Então, agora, nós vamos para a pergunta de número 2. Você escolhe entre A, B ou C? Eu vou na B. Qual a nota de 1 a 10 que o senhor daria ao atual Legislativo e por quê? Nota 3. Nota 3. Pelo fato de não ter cumprido o papel principal que cabe ao Legislativo, que é legislar e fiscalizar. O Legislativo que nós temos hoje em Bauru, ele não legisla, ele espera o Executivo, tá? Ele é muito ágil em dar moções de aplauso, ele é muito ágil em fazer coisas que são desnecessárias ou não são o mais importante para o papel a ser exercido por um vereador. Tá? Então, na minha opinião, o Legislativo de Bauru está devendo bastante. Um outro fator que eu vejo que o nosso Legislativo está devendo é de ser mais incisivo em relação ao Executivo. Tá? Foi muito fácil para o atual prefeito passar 4 anos praticamente sem governar a cidade de Bauru e nós termos o tempo todo um Legislativo bastante subserviente ao Executivo. Tá? Um terceiro fator que eu vejo a maioria dos nossos vereadores, eles não têm nenhuma atuação externa a Bauru, não tem nenhuma relação institucional, seja com a Assembleia Legislativa, com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal. Tá? Eu vivo esse mundo, eu vou a Brasília constantemente, e o que eu ouço lá em Brasília é que Bauru não tem prefeito, que é muito ruim, e é muito ruim também que Bauru caiu no descrédito. Então, eu não quero estar na política, como político, e ter como representante pessoas que não agem em prol da nossa comunidade. Tá? Então, nesse sentido que eu reprovo o atual Legislativo de Bauru. Então, agora a gente vai para a pergunta de número 3. E das 3 opções, qual você escolhe, Chico? Eu vou na C.
senhor se posicionou? Favorável ou contra as atividades do comércio durante a Covid-19 e por quê? Em relação ao comércio, na minha opinião, o comércio tem que seguir a orientação dos especialistas em saúde, tá? Eu entendo, compreendo a angústia de ter seu comércio fechado, ter os pais e mães de família querendo trabalhar, precisando pagar impostos, que os boletos não param de chegar, mas nós não podemos colocar a saúde das pessoas em segundo lugar. Nós estamos vendo, né, eu mesmo tive a tristeza de perder entes queridos, perder vários amigos, né, em virtude dessa doença, e que nós não podemos brincar, tá? Então nós temos que, não é um fla-flu, não posso ser, eu sou a favor ou contra, eu sempre serei favorável a que tenha a livre iniciativa de funcionar. No caso especial de pandemia, nós temos que ouvir as autoridades de saúde, tá? Eu trabalho diretamente com pessoas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e eles estão dizendo o seguinte: olha, se o brasileiro continuar brincando com a situação da saúde, nós podemos passar mais do que um ano sem voltar ao novo normal, que aquele normal que nós conhecíamos, jamais nós vamos poder voltar, tá? Então, a minha posição é de respeitar as autoridades de saúde. No momento que o Ministério da Saúde, que infelizmente nós estamos vendo aí um descaso com a saúde do povo brasileiro, mas no nível de São Paulo, na minha opinião, tem conduzido bem, tá? Então, 15 segundos para conclusão. Tá? Então, eu defendo ouvir as autoridades de saúde sempre, porque eu não sou especialista, então preciso ouvir quem é que estuda isso diariamente. Então agora a gente vai para a pergunta de número 4. Das 3 opções, A, B ou C? Eu vou na C. Na sua opinião, qual seria um político ideal? Político ideal, vamos lá, que tenha capacidade de gestão pública, que tenha capacidade de diálogo, que tenha capacidade de ouvir as demandas da sociedade, que tenha trânsito para além do seu município, que consiga elaborar políticas públicas condizentes com as vontades da sua população, que tenha capacidade de elaborar projetos, que tenha condições de executar esses projetos e que tenha condições de prestar contas à sociedade permanentemente. Então, um político que tenha esse traquejo tanto de legislar ou de executar ou de cumprir as leis do país, tem todas as condições de poder perdurar na política durante um bom tempo. Infelizmente, o que a gente tem visto pelo Brasil afora, e aqui na nossa cidade também, é de uma situação de políticos, né, que estão na política, mas não se preparam. Não se preparam. E a política não pode ser alguma coisa como hobby. Nós temos que ter um preparo técnico, político, jurídico, administrativo, sociológico, econômico, para que a gente possa pleitear algumas coisas, tá? Sempre há tempo da gente aprender também, tá? Todo dia, eu sou estudioso de políticas públicas, então todo dia eu aprendo muito. E agora, a nossa última pergunta de número 5, as opções A, B ou C. Eu vou na A. Como o senhor se posiciona sobre as questões raciais, diversidades, étnicas e etc? Eu tenho uma clareza bastante grande, né? Se você depois puder citar cada uma delas, sobre a questão étnica, eu sou membro do conselho, fui membro mais ativo do conselho da comunidade negra de Bauru, tenho profundo respeito com as políticas de diversidade. Eu acredito que nós estamos fazendo muito pouco
seja pela questão étnica, seja pela questão LGBTI, seja pelos deficientes, todos os direitos, tá? Não por favor, mas por direitos. Nós temos que respeitar o outro, tá? Seja pela cor da pele, seja pela sua orientação sexual, seja pela sua condição física, né? Econômica. Também nós temos um preconceito em relação às pessoas mais pobres. Então, na minha opinião, nós temos que ter um profundo respeito e devemos construir políticas públicas voltadas ao cumprimento dessas leis. O Brasil tem um rol de políticas, de legislações maravilhosas, mas nós precisamos incorporar no nosso dia a dia, tá? Porque não é favor, são direitos. E direitos, todos aqueles que estão na política, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, que também faz parte desse tripé, tem que fazer cumprir a legislação, tá? E infelizmente não é isso que nós percebemos na sociedade. E é isso que faz com que muitas pessoas acabem desacreditando da política, porque elas não se sentem representadas, tá? Então é papel da gente que está na política estar promovendo essas políticas públicas. Tá, ok. Bom, então a gente concluiu as nossas 5 questões. Agora, o canal Entrevistas abre o espaço para o pré-candidato fazer a sua consideração final. Chico, você pode ficar à vontade, você terá 3 minutos. Obrigado, Isa. Eu sou muito rápido. Bem, pessoal, eu sou pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, me coloco à disposição da cidade para pensar políticas públicas de desenvolvimento. A gente percebe uma cidade bastante jogada às traças, uma cidade que acaba se desacreditando, uma cidade que precisa voltar a ter empregos, renda, desenvolvimento, cultura, esporte, políticas de direitos, educação. Precisamos aproveitar o potencial enorme que a cidade tem, que é suas universidades. Nós precisamos fazer com que essas pessoas de altíssimo nível, que a gente vê que elas vêm para cá, assimilam um conhecimento muito grande de políticas públicas, educacionais, tecnológicas, e acaba não tendo espaço para poder exercer a sua profissão na nossa cidade de Bauru. Então eu me coloco à disposição da cidade para poder pensar políticas, pensar legislações, pensar formas de buscar recursos que são carentes na cidade de Bauru, que neste governo do atual prefeito, infelizmente, deixou ao léu, deixou para que outros fizessem. E ninguém faz por Bauru se não tiver um prefeito, se não tiver um legislativo correndo atrás dos projetos de interesse da nossa população. Então, eu me sinto bastante preparado, né, e bastante humilde para dizer que é necessário eleger pessoas que conheçam de políticas públicas, que conheçam os caminhos em São Paulo, conheçam os caminhos em Brasília, para poder atuar em prol da cidade, em prol de pessoas que querem ajudar a cidade de Bauru. E não tenho feito, por quê? Porque as pessoas não estão indo atrás. Os nossos representantes não estão indo a Brasília apresentar os projetos que podem ser aprovados para a nossa cidade. Então, é duro dizer que nós passamos 4 anos de uma administração que não fez o que poderia ter feito pela nossa cidade. E esse tempo a gente não recupera mais. Mas nós podemos começar a mudar nas urnas. Então, o papel que o eleitor tem é de escolher bem seus candidatos, analisar o currículo de cada um, analisar o que já foi feito pela cidade, analisar as ideias, analisar o comportamento dos seus candidatos, né, para que a gente possa construir uma cidade decente, honesta, progressista, e que tenha vontade de voltar a ser uma cidade de renome, uma cidade respeitada, para que nos dê orgulho. Tá? Eu tenho muito orgulho de estar em Bauru, mas nós precisamos voltar a ter capacidade de desenvolvimento econômico, social e político. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, então eu gostaria de reforçar para vocês
que na nossa página, nesse vídeo, você pode deixar o seu comentário com uma sugestão de pergunta para os nossos próximos pré-candidatos. É isso mesmo, você pode participar também aqui do nosso programa. Deixa a sua sugestão, a gente vai sortear no próximo programa a sua pergunta e ela pode aparecer aqui, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez ao nosso parceiro Espaço Brasil, que nos concedeu esse espaço para fazer a entrevista, e ao Chico Maia, né, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Isa. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Agradeço. Tchau, tchau.